Pessoal, uma breve reflexão. Esses dias no Instagram, estávamos falando de relacionamentos, um post que eu não lembro exatamente qual, falava de relacionamentos, falava de namoro, algo assim. E uma pessoa comentou o seguinte: é preciso ter amor a Deus acima de tudo. Certo, está correto. O amor acima de tudo, o amor a Deus acima de tudo. Eu amo a minha esposa, mas amo mais a Deus. A minha esposa me ama, mas ela ama mais a Deus. E é este amor maior a Deus que, inclusive, faz com que nós nos amemos de uma maneira correta. Todo o amor às criaturas deve partir do amor a Deus e deve levar a um maior amor a Deus. Mas não foi isso que a pessoa disse apenas. Não se contentou apenas com esta pregação do desapego às criaturas, mesmo aquelas que nós devemos amar, né? Porque o desapego às criaturas não é algo contrário ao ensino do próprio Cristo, que diz que nós devemos amar-nos uns aos outros, né? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. E amar o nosso próximo como ele nos amou. E quem é mais nosso próximo do que a nossa esposa? Ou mesmo uma namorada, uma noiva? Com quem nós estamos nos preparando para o sacramento. Sacramento esse que simboliza a união entre Cristo e a Igreja. Certo? Que foi feita no grande altar de oferecimento do sacrifício, foi a cruz de Cristo. Ora, realmente temos que amar a Deus, realmente temos que amar uns aos outros. Mas o que essa pessoa disse não foi apenas isso. Ele disse, temos que amar a Deus acima de tudo, e quando amamos a Deus acima de tudo, todas as outras coisas melhoram num namoro, e temos que casar com essa pessoa se essa pessoa ama a Deus acima de tudo. E aí me acendeu o alerta. Então, se uma pessoa com quem nós nos amamos de maneira cristã, devemos amar a todos de maneira cristã, ama a Deus acima de tudo, só por isso eu devo me casar com ela? Ou seja, se ela tem amor a Deus, se ela tem virtudes, eu devo me casar com ela por isso. Ora, eu interpelei depois. É preciso ter atração. E quando eu falo atração, é atração sexual mesmo. É preciso ter um desejo para a pessoa. Afinal, eu vou casar com essa pessoa. Eu preciso querer estar com ela. Eu preciso querer ser uma só carne com ela. Eu preciso querer, depois de casar, fazer sexo com ela. E ele continuou dizendo, não, porque tudo isso se resolve. E eu, não é assim que se resolve. Esta ideia é errada, gnóstica e docetista. E eu já vou explicar o porquê. Se eu amo uma freira carmelita, e devo amá-la porque ela é um modelo de cristianismo, de desapego, de amor a Deus, então eu devo casar com ela? Ora, eu não tenho atração por uma freira carmelita? Ainda bem, ela é uma esposa de Cristo. Como é que eu vou concorrer com Cristo? Mas ela já preenche as condições do que esse cara falou. Não preenche? Ela ama a Deus acima de tudo. Então não basta o amor a Deus, não basta ter virtudes, não basta ter uma fé muito grande para que eu case com uma pessoa, que eu namore uma pessoa e case com ela. É preciso ter uma atração sexual. Não, mas mesmo que a gente não tenha essa atração, quando a gente casar a gente vai acabar tendo. Sabe o que vai acabar tendo? Vai acabar tendo relação sexual de qualquer jeito. Que não é entrega, que não é amorosa. Por quê? Porque o sexo vai ser visto como um fardo. O sexo vai ser visto como algo que nós apenas toleramos em vista da reprodução. Como o sexo vai ser visto apenas como algo que nós toleramos em função de sermos casados, e casados fazem sexo. Porque não há atração, não há desejo. É necessário isso. É necessário. E Deus nos criou assim. Ora, outra ideia semelhante à dele, embora muitas pessoas não consigam ver a relação, é a de tantos que chegam no meu Instagram perguntando se beber, não se beber é pecado, né? Porque a maioria já entendeu que beber não é pecado em si mesmo, mas ficam com aquelas do tipo, e se antes da missa eu beber? Por exemplo, vai à missa de noite e aí no meio-dia, será que eu posso beber? Vejam que não se trata de jejum eucarístico. Não se trata de uma pergunta quanto à quebra do jejum eucarístico pela bebida alcoólica, que evidentemente quebra. Né? Porque senão a pergunta
envolveria não beber bebida alcoólica, e sim qualquer tipo de bebida. Um refrigerante quebraria o jejum eucarístico. Comida também quebraria o jejum eucarístico. E a pessoa não está perguntando sobre comida, não está perguntando sobre refrigerante, não está perguntando sobre suco, está perguntando especificamente sobre bebida alcoólica. Então não tem a ver com o jejum eucarístico, até mesmo porque o jejum eucarístico é de 1 hora antes da comunhão. E ainda assim, mesmo que quebrasse o jejum eucarístico, basta não comungar. Mas não seria pecado participar da missa sem comungar. Então vejam, não se trata de jejum eucarístico. Não se trata de uma indagação quanto à comida ou qualquer tipo de bebida antes da missa. Se está indagando a respeito especificamente de bebida alcoólica. E por que a pessoa faz uma distinção entre tomar um copo de cerveja, tomar um copo de vinho, tomar um copo de cachaça, um copo de uísque, e tomar um suco de uva, um suco de laranja, uma Coca-Cola? Porque no fundo, há um resquício de um pensamento de que a bebida é má e nós apenas toleramos. E este pensamento também é gnóstico e também é docetista. Porque ele vê a maldade na matéria. O que é o docetismo? Não sei se vocês conhecem este meu livro aqui. Vamos botar no foco. Breve História das Antigas Heresias, das edições Cristo Rei, um livro que eu lancei há pouco. O docetismo era uma doutrina herética que pretendia ser o corpo de Cristo uma aparência, uma ilusão. Apesar da aparência humana, Jesus Cristo seria um espectro, um fantasma, sem carne nem sangue. Portanto, não haveria real crucificação, mas ela seria meramente aparente, uma vez que não haveria um corpo real. Docetismo vem do grego dokeo, que significa parecer, ter a aparência de. O Evangelho de São João, aliás, já refuta o docetismo, ele foi escrito para refutar o docetismo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O docetismo é uma forma de gnose. O que é a gnose? A gnose, gnose vem do grego conhecimento, né? Gnosis. Então, de certa forma, nós buscamos conhecimento, temos uma gnose no bom sentido. Mas quando a gente está falando de gnose aqui no contexto das heresias, no contexto dos erros, gnose é algo muito específico. Ele é o subproduto de ideias dualistas, maniqueias, que já existiam antes do cristianismo e que penetraram no cristianismo nascente para se aproveitar de algo da doutrina cristã e propagar as suas ideias erradas. O gnosticismo, né, a gnose, ela entende Deus como tão transcendente, Deus realmente é transcendente, Deus está acima de nós, mas que Deus é tão transcendente que ele não pode ter nada a ver com a matéria. Né? O gnosticismo é uma levada de ideias dualistas que já existiam no paganismo, sobretudo nas religiões de mistério, como o zoroastrismo. A religião zoroástrica é puramente maniqueia, puramente dualista, puramente gnóstica, né? O zoroastrismo persa. E eles entendem, né, e o gnosticismo nunca organizou uma igreja específica, assim, contrapondo a igreja católica, não, era uma série de seitas díspares com elementos dualistas comuns, que inclusive acusavam uma outra de heresia, não só a igreja católica, né? Qual é a ideia central da gnose? Qual é a ideia central do gnosticismo? E o docetismo é uma forma de gnose. E como isso tem a ver com essas duas ideias que eu relatei sobre o Instagram? É o conflito entre a matéria e o espírito. Os gnósticos têm uma ideia tão elevada de Deus, a partir do monoteísmo, né, judeu, cristão, que entendem Deus não apenas como transcendente, mas tão transcendente que nada teria a ver com a matéria criada. Deus, sendo puro espírito, não pode ter criado a matéria não pode vir de Deus, porque Deus é transcendente, então ele não pode criar a matéria. Não que ele não tenha poder, mas é que não tem a ver com Deus. Então se a matéria não é criada por Deus, e Deus é puro espírito, e o espírito se opõe à matéria, como os gnósticos dizem, então a matéria é má. Né? Como é que eles dizem então que a matéria foi criada? A matéria foi criada pelo demiurgo, né? que é um ser criador da matéria que é má. Né? Um ser criador da matéria que é má. Deus não criou a matéria para eles. Então eles têm
uma ideia equivocada do que é a matéria. E o homem não é material? Então o homem não é criação de Deus. O homem é criação do demiurgo. O homem não se tornou mal para os gnósticos em decorrência da queda, em decorrência do pecado original. Ele seria mal por não ter sido criado por Deus. Ele seria mal porque ele tem matéria. A perversão do homem não está no pecado, não está na queda, não está na desobediência a Deus. A perversão do homem está na sua criação. Pois ele não é puro espírito, então ele não tem a luz que só vem de Deus. O fato do homem ser material, o fato do homem ter um corpo, o faria mal. Então como é que o homem se salva? O homem se salva, só alcança a bondade, só alcança a santidade, só alcança a união com Deus quando ele se liberta da matéria. Isso é o contrário do cristianismo, que diz que a matéria pode ser santificada. O cristianismo não rejeita a matéria. Porque ainda que a matéria seja contaminada pelo pecado, ela não é má em si mesma, porque ela foi criada por Deus. Deus criou o homem. Deus criou o mundo e viu que era bom, está na Sagrada Escritura. Deus se encarna, ele se torna um de nós. Deus se torna realmente presente mediante o sinal de um aparente pão, de um aparente vinho. Os corpos vão ressuscitar no último dia. Corpo e matéria não são maus em si mesmo para o cristianismo. Então, a gnose, ela acaba negando a própria encarnação de Cristo. E a morte de Cristo numa cruz. Por isso que o docetismo é uma forma de gnose. Porque não pode entender que Deus se torne homem. Deus, que é espírito bom, se torna matéria má. E o que isso tem a ver com aquele que disse que basta ter um amor a Deus para ter um relacionamento amoroso? Ou com aquele que diz que tem aquelas tendências de dizer, mas tal coisa, a bebida não é pecado? Ou outros que ficam fazendo medição de saias para saber se é modesta, né? Como se a matéria fosse em si, não, quem usa saia é modesto, quem usa calça não é modesto. Estão focando na matéria como se a matéria fosse má. A bebida alcoólica é má. Em si, nós apenas toleramos, talvez. É óbvio que essas pessoas não são gnósticas na sua profissão de fé. Nós vamos perguntar para elas se Cristo se encarnou, elas sabem que Cristo se encarnou. Elas sabem que Cristo teve um corpo, elas comungam, elas se confessam, elas pertencem à igreja. Mas há uma ideia gnóstica no fundo. É uma ideia gnóstica de fundo, de contraposição. Que, aliás, essa gnose sobreviveu no protestantismo e é essa dualidade. Escritura e tradição, por exemplo. Predestinação ou livre-arbítrio. Tudo de oposições. Igreja institucional e igreja carismática. O puritanismo é isso. Quem não pertence à nossa sociedade de puros e que não tem tais comportamentos que nós entendemos como aqueles mais espirituais, estão errados. Aí vem um monte de coisa que nós vemos em alguns grupos protestantes e nós vemos também em alguns grupos católicos. Não se pode ouvir música que não tenha letra religiosa. Música do mundo, como dizem. Não se pode ouvir música que não seja religiosa. Então daqui a pouco a gente não pode comer uma comida que não seja religiosa. Não se pode ver um programa de televisão ou um filme que não seja religioso. Não precisa ter atração amorosa, romântica, sexual pela namorada para casar com ela depois, porque interessa nós amarmos a Deus. Então é uma questão tão transcendente que a gente ignora a matéria, ignora que Deus criou esse desejo sexual para aproximar as pessoas e elas casarem e terem filhos. Como se nós fôssemos puros espíritos andando por aí. E que essas atrações sexuais serão puro pecado. Não é pecado a atração pelo sexo oposto. O pecado é colocar o centro da nossa vida nas decisões baseadas nessa atração apenas, sem elevá-las, sem ter um sentido de transcendência. Então vejam, pessoal, a gnose está impregnada, o docetismo, a crença mais ou menos clara, ou pelo menos de maneira prática, de que a matéria tem algo de mal, e isso é gnose, está impregnada em muitos ambientes católicos, em muitas mentalidades católicas. E ao contrário do que alguns podem pensar, não, mas pelo menos isso me leva à santidade. Não leva. Porque a santidade é a santidade do homem como um todo. E não de um fantasminha. Isso tem mais a ver com kardecismo, com espiritismo, do que com
cristianismo. O espiritismo é que diz que a alma que importa e o corpo é só um invólucro. Nós vamos trocar de corpo mesmo, não é? Nós vamos reencarnar em outros seres, então tanto faz esse corpo aqui, pode ser daqui a 50, 60, 200 anos eu vou ter outro corpo, o meu espírito é que importa. Isso não tem nada a ver com o catolicismo. O cristianismo sabe que a carne tem tendências más por conta do pecado, mas a carne foi criada por Deus e ela tem que ser não destruída, não aniquilada, mas colocada no seu devido lugar. Não é mal o uso da matéria. Do contrário, Cristo não teria instituído sacramentos que têm, além da forma, além da intenção, matéria. O batismo tem água. A crisma tem o óleo do crisma. A Eucaristia tem um pão e vinho. A matéria não é má. O desejo pelo sexo oposto, a atração pelo sexo oposto, a admiração, o ver uma mulher, um homem ver uma mulher, a mulher ver um homem e se sentir atraído, não é algo mal. Consumir uma bebida alcoólica não é algo mal. E se não é algo mal, por que eu não poderia beber essa cerveja antes da missa? Assim como bebo um copo de Coca-Cola, ou tomo um refrigerante, ou como um pedaço de picanha. Vejam, pessoal, há um entendimento muito equivocado em nossos meios. E nós precisamos resolver isso com urgência, mediante uma correta formação. Deus nos abençoe.